Você já reparou que de manhã bem cedinho a areia da praia já está bem quente e a água do mar ainda está bem gelada? Fenômenos como esses são explicados pela área da física chamada calorimetria. E é isso que eu vou fazer agora. Vou passar para vocês uma introdução à calorimetria, apresentar as principais grandezas físicas para você conseguir evoluir bastante nessa área. Então, bora lá, pessoal. Antes de mais nada, meu nome é Samuel Calazans e serei seu professor de física aqui nessa aula de hoje, ok? Não deixe de seguir a rede social e se inscrever no canal do YouTube, porque todo dia agora a gente vai colocar um vídeo novo, beleza? Então vamos lá. Essa área da física, chamada calorimetria, ela vai estudar as trocas de calor entre corpos. Por exemplo, os corpos, eles possuem uma resistência diferente ao recebimento de calor. Como assim? O exemplo que eu comecei a explicar para vocês da areia e da água, no caso na praia. Beleza? Então, olha só. Recebendo uma quantidade de calor igual, tanto a areia quanto a areia esquentou muito e a água esquentou bem menos, certo? Ou seja, você concorda comigo que a capacidade da areia e da água em receber calor e variar a temperatura é diferente? Pois é, existem alguns materiais, né? Algumas substâncias que são mais resistentes que outras. Então, vamos introduzir agora duas grandezas físicas muito importantes para o estudo dessa área chamada calorimetria, ok? Primeiro vai ser a capacidade térmica. Pessoal, então, capacidade térmica é uma grandeza física que tem tudo a ver com essa resistência dos corpos em receber calor e variar mais ou menos a temperatura, tá? Então, vamos pensar aqui num exemplo bem simples com dois corpos. Então, vamos pegar aqui dois corpos. Não se preocupa aqui com o tamanho deles, com o formato deles, tá? Ignora isso. E vamos supor que esses dois corpos estão à mesma temperatura inicial. Vamos supor que os dois estão a 20 graus Celsius no começo, ok? Tá bom. Eu vou fornecer a mesma quantidade de calor para os dois corpos. Vamos colocar uma quantidade aqui. Vamos colocar então aqui 1.000 calorias, ok? Então, 1.000 calorias foram fornecidas para esse corpo e também para esse corpo, tá? Bom, faz sentido você pensar que ao fornecer calor para os corpos, a sua temperatura irá aumentar, certo? Beleza. Qual que é a questão? Eu te disse aqui que cada corpo tem uma resistência diferente a receber calor. Tá bom? Então, vamos aqui considerar aleatoriamente que esse corpo aqui foi para uma temperatura final de 40 graus Celsius. Ou seja, ele esquentou em 20 graus Celsius. Foi de 20 para 40, ok? E vamos falar aqui que esse corpo ele esquentou até 60 graus Celsius. Ou seja, ele variou a temperatura de 40 graus Celsius. Ele foi de 20 para 60. Beleza? Pessoal, a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui é a seguinte: presta atenção. Qual desses dois corpos possui mais resistência? O corpo A ou o corpo B? Ó, qual dos dois possui mais resistência em receber calor? Então, nós vamos pensar assim, ó. Se esse corpo aqui, o A, ele variou a temperatura, vamos colocar aqui, ó, ΔT. Ele variou a temperatura em 20 graus Celsius, certo? Foi de 20 para 40. E esse corpo aqui, que é o corpo B, ele variou a temperatura em 40 graus Celsius, faz total sentido a gente pensar que o corpo A é mais resistente. Por quê? Ele sofreu uma menor variação de temperatura. Ele esquentou menos. Concorda comigo? O B não. O B não aguentou receber tanto calor assim. Ele esquentou muito, certo? Então, a gente vai pensar nessa resistência do corpo em receber calor como essa grandeza física
que eu estou ensinando para vocês agora, que é a capacidade térmica. Beleza, pessoal? E para você fazer o cálculo da capacidade térmica, é muito simples. Você vai pegar esse calor que você forneceu ao corpo e vai dividir pelo tanto que sua temperatura variou, ok? Então, a gente pode calcular facilmente a capacidade térmica dos dois corpos aqui, usando essa fórmula. Capacidade térmica é a quantidade de calor recebida ou até perdida pelo corpo, tá? Dividido pela variação de temperatura que foi provocada ali, tá bom? Então, eu vou fazer o cálculo aqui da capacidade térmica do corpo A e do corpo B. Lembrando que os dois corpos receberam 1.000 calorias, então esse vai ser o calor, que é o Q da fórmula, e aqui o ΔT vai ser de 20, aqui o ΔT vai ser de 40, beleza? Então, olha só, pessoal, capacidade térmica do A deu 1.000 calorias por 20 graus Celsius. Então, dividindo, 50 calorias por grau Celsius. Do corpo B, 1.000 por 40, 25, certo? Então, olha só, você vai concordar comigo que a capacidade térmica do A é maior que a capacidade térmica do B, certo? Ou seja, pessoal, se a capacidade térmica do A é maior que a capacidade térmica do B, isso quer dizer que o corpo A é mais resistente ao recebimento de calor. Concorda comigo? Então, a sua capacidade térmica é maior. E de fato, galera, para você entender o que é capacidade térmica, olhando para a sua unidade, é muito simples. Dá uma olhada aqui. Olha a unidade de capacidade térmica, calorias por grau Celsius. Então, quando eu digo assim, a capacidade térmica do corpo A é de 50 calorias por grau Celsius. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, presta muita atenção, que para você variar a temperatura do corpo A em 1 grau Celsius, você precisa fornecer 50 calorias. Entendeu a ideia? Então, se eu quiser esquentar o corpo A em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 50 calorias. Se eu quiser esquentar em 2 graus Celsius, eu preciso fornecer 50 vezes 2, 100 calorias. Se eu quiser esquentar em 20 graus Celsius, eu tenho que fornecer 20 vezes 50, 1.000 calorias. Entendeu a ideia? Então, olha só, para cada grau Celsius que eu quiser variar o corpo A, eu tenho que fornecer 50 calorias. Para cada grau Celsius que eu quiser variar a temperatura do B, eu tenho que fornecer só 25, ou seja, é menos. É mais difícil eu esquentar o A do que esquentar o B. Tanto que, ao fornecer a mesma quantidade de calor para os dois, o corpo A esquentou menos, porque a capacidade térmica dele é maior. Então, é mais difícil eu esquentar o corpo A, galera. Entenderam a ideia? Um detalhe muito importante que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte: essa análise de capacidade térmica que a gente está fazendo, ela serve, pessoal, tanto para você esquentar um corpo quanto esfriar, tá bom? Então, um corpo que tem capacidade térmica grande é difícil eu esquentar e é difícil eu esfriar também, ok? O importante é você não ficar preso à ideia que é difícil só esquentar, tá bom? É difícil você esquentar e também esfriar um corpo de grande capacidade térmica. Agora, um corpo de pequena capacidade térmica é fácil você esquentar e é fácil você esfriar, tá bom? Então, vamos associar a variação de temperatura, que é muito importante. Agora, galera, eu quero fazer aqui um questionamento com vocês, extremamente importante para a prova do Enem. Pensa comigo que você tem uma panela de água, que você vai colocar no fogão para fazer um macarrão, por exemplo, tá? E você tem uma banheira bem grande, tá? Banheira também com água, tá? Então, é água na banheira e água na panela, ok? O que é mais difícil eu esquentar? A água da banheira, claro, tá? A água da panela a gente esquenta com facilidade, né? Muito maior do que a água da banheira. Por quê? Porque a água da banheira tem capacidade térmica maior
que a água da panela. Da mesma forma, se você elevar a temperatura da água da banheira e da água da panela a 80 graus Celsius e desligou o, o fogo ou o processo elétrico que está esquentando a banheira, enfim, você desligou a fonte de calor, tá? Então, elas vão esfriar, certo? Vai esfriar a água da panela muito mais facilmente do que a água da banheira, né? Então, capacidade térmica de substâncias iguais, água e água, porém em quantidades diferentes, é diferente. A capacidade térmica de litros e mais litros de água é maior que a capacidade térmica de apenas 2 ou 3 litros de água, tá bom? Então, quanto maior a quantidade de água, por exemplo, maior a capacidade térmica, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu vou apresentar a vocês uma outra grandeza física chamada calor específico. Essa grandeza física, ela é tabelada de acordo com o material. Como assim? A água, por exemplo, da panela e a água da banheira terão o mesmo calor específico. Calor específico não vai depender da quantidade da substância, vai depender apenas de qual é. A água tem o seu calor específico, o ferro tem o seu calor específico. Entenderam a ideia? O alumínio tem o seu, a madeira tem o seu. Então, pessoal, calor específico, vou colocar aqui agora, depende do material. Então, pessoal, calor específico depende apenas do material. O que isso quer dizer? Depender apenas do material. Quer dizer que muita água ou pouca água tem o mesmo calor específico. Muito ferro ou pouco ferro tem o mesmo calor específico. Não importa se é 1 grama do material ou 1 tonelada do material. Se é o mesmo material, terá o mesmo calor específico. Qual grandeza que é diferente se eu tenho muito material ou pouco material? Capacidade térmica, ok? É outra coisa. Agora eu estou ensinando para vocês. É o calor específico. Tranquilo? Tudo bem. Como que a gente vai, pessoal, calcular o calor específico em função da capacidade térmica? Dá uma olhada aqui, então. Coloquei aqui o Czinho, C minúsculo, como calor específico, perdão, e o C maiúsculo como capacidade térmica, ok? Só para não confundir. Você concordou comigo que quanto maior a massa de água, por exemplo, maior a capacidade térmica. Então, se eu vou aumentando a massa, eu vou aumentando a capacidade térmica. Aumento mais a massa, aumento mais a capacidade térmica. Beleza, pessoal. Então, olha só. A razão entre a capacidade térmica e a massa é o que a gente vai chamar de calor específico. Então, o calor específico é a razão entre capacidade térmica e massa. Portanto, capacidade térmica é o produto massa vezes calor específico. Tranquilo? Isso aqui é muito intuitivo para nós. Pensa comigo uma coisa. Você chega para fazer uma questão de física e vê lá que você tem 1 quilograma de ferro. Você vai na tabela e consulta o calor específico do ferro, certo? Beleza. Aí a questão de pergunta: é mais difícil você esquentar 1 quilograma de ferro ou 10 quilogramas de ferro? Aí você pensa, ó, o calor específico de 1 quilograma de ferro ou 10 quilogramas de ferro é o mesmo. Calor específico, tá? Que é o Czinho, minúsculo. Tudo bem, mas olha só, 10 quilogramas de ferro, maior a massa. Então, capacidade térmica vai ser maior. Então, é mais difícil esquentar 10 quilogramas de ferro. Beleza, pessoal? E para fechar, uma análise da unidade de calor específico. Porque olha aqui, a unidade de capacidade térmica, a gente já fez essa análise. Calorias por grau Celsius. Agora vamos olhar a unidade de calor específico, beleza? Então, pessoal, a unidade no Sistema Internacional de Calor Específico vai ser a unidade de capacidade térmica dividida pela unidade de massa, ok? Então, calorias por grama vezes grau Celsius. Você deve estar se perguntando por que eu não coloquei aqui em quilogramas, tá? Você vai ver que no estudo de calorimetria é muito comum a gente usar essa unidade aqui para calor específico e essa unidade aqui
para a capacidade térmica, ok? Mas poderia sim ser diferente. Tá bom, pessoal? E vocês vão ver nas nossas próximas aulas de calorimetria que a gente consegue chegar aqui, por meio dessas equações que eu já apresentei, na equação mais famosa da calorimetria. Dá uma olhada numa expressãozinha aqui, olha só. Capacidade térmica é calor por variação de temperatura, não é? Então, olha só. Você sabe que capacidade térmica é calor recebido ou perdido pela variação de temperatura do corpo, certo? Tudo bem. E você sabe também que a capacidade térmica é massa vezes o calor específico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar isso aqui, aqui. Vai ficar massa vezes o calor específico, que é o C minúsculo, é igual a calor dividido pela variação de temperatura. Vou multiplicar cruzado e eu vou chegar na equação mais famosa da calorimetria, Q é igual a mc delta T, ok? Então, o calor perdido ou recebido pelo corpo é o produto da massa pelo calor específico, tá bom, galera? C minúsculo, igual eu coloquei, calor específico, e a variação de temperatura, Q igual a mc delta T. Tranquilo? É a equação mais famosa da calorimetria. Vou fazer mais aulas em exercícios que eu vou usar muito essa equação aqui. Beleza, galera? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um comentário aqui com um tema que você gostaria que eu fizesse, tá? Farei mais exercícios aqui, mais vídeos sobre calorimetria, que é uma área muito, muito, muito cobrada na prova do Enem, tá bom? Bons estudos para vocês e grande abraço!